Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de formação de palavras. É importante destacar que os processos que eu vou tratar aqui, eles seguem, né, são colocados por uma abordagem tradicional da língua, né, pela gramática tradicional, tá bem? E aí eu vou agora compartilhar aqui os meus slides com vocês, para vocês verem que não é nada tão difícil, eu acredito. Acredito que não. Bem, nós temos como processos de formação de palavras esses que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, todos esses, né, que é a derivação, a composição, o hibridismo, a onomatopeia, a reduplicação, a abreviação, a sigla e o neologismo, certo? No caso da derivação, por exemplo, a gente vai ter 6 tipos de derivação, que vocês estão vendo aí: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva, imprópria, ou também chamada de conversão. E nós temos 2 tipos de composição, que é a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Nós vamos ver um a um deles. Muito bem, vamos começar falando da derivação. O que seria o processo de derivação? O processo de derivação é aquele que forma palavras a partir de um mesmo radical. Eu só vou ter um radical e a partir desse radical eu vou formar diversas palavras, né? E aí eu vou ter 6 formas de derivação, tá? Eu tenho a derivação prefixal, que acontece quando eu coloco antes do radical um prefixo, tá? Ou um afixo, né, que se chama prefixo, porque vem antes do radical. Aí vocês têm aqui o exemplo da palavra infeliz, certo? E no caso da derivação sufixal, eu também coloco um afixo no radical, né, junto ao radical. Só que esse afixo, ele vem depois do radical. Por isso a gente chama de derivação sufixal, porque eu vou colocar aí um sufixo, e o sufixo vem depois. Aí vocês têm um exemplo aqui, que é a palavra felizmente. Perdão. Nós temos aqui também a derivação prefixal e sufixal. O que seria a derivação prefixal e sufixal? Eu vou incluir os dois, um prefixo, certo? Um afixo antes do radical e um afixo depois do radical. Ou seja, eu vou incluir um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, com uma observação. Se eu retirar, tá? Se retirar um ou outro, a palavra permanece com significação, tá? Então, se eu tirar o "in", que é o prefixo, eu permaneço com uma palavra que tem significado em língua portuguesa, que é a palavra felizmente. Se eu tirar o sufixo "mente", eu permaneço com uma palavra que tem significação em língua portuguesa, que é a palavra infeliz, tá? E aí a gente vai ter essa diferença, uma diferença com a derivação parassintética, certo? Que eu também vou ter a mesma estrutura, digamos assim, eu vou incluir também um prefixo e um sufixo ao radical, ao mesmo tempo, só que qual é a diferença, Thaisa, da derivação prefixal e sufixal para a derivação parassintética, se nas duas eu incluo tanto um prefixo quanto um sufixo? A diferença é a seguinte: se eu retirar, tá, um desses afixos, ou se eu tirar o prefixo, ou se eu tirar o sufixo, a palavra vai perder significação. Ou seja, ela precisa obrigatoriamente dos dois. Por exemplo, eu tenho 3 exemplos aqui para dar para vocês. Tenho a palavra entardecer, e eu preciso obrigatoriamente do prefixo e do sufixo nessa palavra. Porque se eu tirar o prefixo, eu vou ter a palavra tardecer. Estão conseguindo acompanhar bem aqui, ó. Se eu tirar o prefixo, eu vou ter a palavra tardecer. Essa palavra não existe na língua portuguesa. Ela não tem significado. Se eu tirar o afixo, perdão, o sufixo, que é o "ecer", eu vou ter a palavra entarde. E aí, né, também não tem significação. Vocês estão vendo aí que o radical ele está marcado em letras pretas e os afixos estão marcados em vermelho, tá? É o mesmo caso da palavra emagrecer.
certo? Se eu tirar o prefixo, eu vou ter a palavra emagrecer, e eu não tenho significação, essa palavra não tem significação em língua portuguesa. Se eu tirar o sufixo, eu vou ter a palavra emagre ou emagro, né, também não tem significado. Assim como a palavra anoitecer. Aí eu tenho, se eu tirar o prefixo, eu vou ter a palavra anoitecer, que também não possui significado em língua portuguesa, e se eu tirar o sufixo, eu vou ter a palavra à noite. E essa palavra também não existe em língua portuguesa. Então a derivação parassintética, ela inclui os 2 afixos, um prefixo e um sufixo, com a ressalva de que eles são obrigatórios para essa palavra possuir significado em língua portuguesa. Diferentemente da derivação prefixal e sufixal, na qual, se eu tirar um dos afixos, a palavra continua com significado. Acho que ficou claro isso aí, né? No caso da derivação regressiva, nós vamos ter a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Lembrando que esses processos de derivação a gente chama, obviamente, de palavras derivadas, né? Que surgem a partir de uma palavra primitiva, uma palavra que dá origem às outras, que é a primeira, digamos assim, né? E aí, no caso, essa derivação regressiva, gente, ela, como o próprio nome já pressupõe, a gente vai ter a regressão, ou seja, a diminuição da palavra. Aí vocês têm alguns exemplos aqui, ó. Beijar, desculpa, beijar, beijo, a partir da palavra beijar, eu formo a palavra beijo, e aí eu perdi fonema. Como há perda de fonema, né, e a gente tem uma redução da estrutura, então, nós vamos ter a derivação regressiva. Por que regressiva? Porque a palavra vai regredir, ela vai diminuir, tá? No caso da derivação imprópria, que em algumas gramáticas vocês podem encontrar a derivação imprópria, em outras vocês podem encontrar conversão, mas no fundo é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, nós vamos ter a mudança da classe gramatical desta palavra, tá? E aí, por exemplo, por que que, então tem um exemplo aí, né, o jantar estava muito bom, nesse caso eu tenho um substantivo, e eu tenho fui jantar ontem à noite com o Luiz, nesse caso jantar é verbo. Percebam que é a mesma estrutura, né, ortograficamente falando, a gente não tem mudança de nenhuma letra, inclusão de nenhum sinal gráfico, eh, nem perda de nenhum sinal gráfico, a estrutura é exatamente a mesma e a fonética também é exatamente a mesma, é jantar, para as 2 formas. E aí eu chamo a atenção para o fato de que a gente só vai perceber esse tipo de derivação, né, que eles chamam de derivação imprópria ou conversão, através do contexto. Dependendo do contexto é que a gente vai saber qual é a classe gramatical em que ela se aplica. É bem verdade que uma frase solta, assim, não é suficiente para a gente considerar como contexto, mas eu acredito que ajuda na exemplificação para esse momento, né. E aí eu tenho, uma explicação, por exemplo, para por que esse nome, Thaís, é impróprio? Eu acho que a gente sempre, comentar por que que se chama assim, né, por que tem esse nome, é interessante para a gente memorizar, acho que facilita a memorização. Ela é imprópria, eu acho até que esse nome é impróprio, mas tudo bem, algumas gramáticas admitem o uso desse termo. Impróprio porque seria o seguinte, a gente tem a palavra jantar, no caso, eu vou usar como exemplo aí o que a gente propôs, temos a palavra jantar que na sua essência é um verbo, ela nasce como verbo. E aí, se você muda ela de classe gramatical, essa mudança é uma mudança imprópria. É assim que a gramática tradicional admite. Os gramáticos, claro que conceituam esse tipo de derivação como derivação imprópria, porque seria impróprio mudar de classe gramatical. Acontece que a gente sabe que a língua é volátil, a gente tem uma flexibilidade muito grande, nós falantes utilizamos e fazemos uso frequente, recorrente, dessa flexibilidade que a língua possui.
Então, é muito incompatível, acredito, essa palavra, esse nome impróprio, né. Porque é uma mudança que você não pode fazer, você não pode mudar a palavra de classe gramatical. Eu entendo que não é assim, né, a gente muda, inclusive, é muito frequente, aceito essa pela gramática tradicional, obviamente, essa mudança, essa volatilidade de classe gramatical, tá. E aí, no caso, por que conversão? Eu acho que é um termo, mais melhorzinho, assim, né. Por que conversão? Porque eu vou converter esta palavra de uma classe para outra. Eu vou mudar, vou modificar, vou converter. Por isso a gente chama, alguns gramáticos chamam de conversão. Eu acho que é uma nomenclatura melhor do que impróprio, certo? Acho que ficou claro aí, né? Muito bem, vamos passar. E nós temos a composição, processo de composição que se divide em 2. Lembrando que a composição, diferentemente da derivação que envolve apenas um radical, para ser composição tem que envolver mais de 2 radicais, tá. E aí nós temos 2 exemplos, perdão, 2 tipos de composição. Nós temos a composição por justa posição, tá? Quando a gente vai unir esses termos, os radicais não vão sofrer alteração em sua estrutura. Por isso, a gente não tem perda de fonema, a gente não tem perda fonética, tá? Seria mais ou menos assim, bem, a gente vai juntar 2 radicais diferentes e a gente vai justapor de maneira que esses radicais, nenhum deles seja prejudicado, digamos assim. Prejudicado entre aspas, tá, gente? É claro que, perda de fonema não implica necessariamente, ah, um prejuízo para a palavra, enfim. É só uma forma de falar para que vocês entendam que a gente não tem, perda fonética. Exemplo, beija-flor. Eu tenho aqui, vocês podem, aqui do ladinho, vocês podem ver os exemplos. Eu tenho a palavra beija-flor, que é uma palavra que tem 2 radicais, vem do verbo beijar e vem da a palavra flor. E eu juntei esses 2 radicais, juntei essas 2 palavras e não houve perda de fonema, nem assim como na palavra guarda-roupa. E para não ter um probleminha, assim, de que normalmente eu vejo quando tô dando aula, que as pessoas insistem em tentar generalizar tudo, né. Então, de modo geral, os meus alunos perguntam, quando eu dou essa aula, perguntam assim: "Ah, então significa dizer que composição por justaposição, se não há perda de fonema, a gente vai sempre usar o hífen?". Não, nem sempre. Existem palavras que são formadas por composição, por composição por justaposição, mas que não tem hífen. Exemplo: girassol. Tá? Você tem aí 2 radicais, o verbo vem do verbo girar e o substantivo sol, e não houve perda fonética. Aí você pode dizer: "Thaisa, mas sol não tem 2 s's e o verbo girar não tem s, né. Por que que tem 2 s's na palavra girassol?". Bem, tem 2 s's justamente para preservar o fonema c, tá. Porque a gente sabe, a gente viu na aula de acentuação gráfica, que está aí disponível, que, se eu tiver um S entre 2 vogais, esse S vai ter som de Z, a letra S vai ter som de Z. Então, se eu não duplicasse esse S, eu acho que não é acentuação não, gente, desculpa, é reforma ortográfica, que eu vou falar lá do hífen e aí eu faço essa explicação. Então, desculpa. No caso, por que que a gente faz a duplicação? Porque se eu não duplicar, eu vou ter a palavra girasol, porque, como eu disse, a letra S entre 2 vogais, ela tem som de Z. Para permanecer com o som de C, girassol, aí eu tenho que fazer a duplicação do S, tá bem?
Muito bem, acredito que ficou claro aí. No caso da aglutinação, é como se eu juntasse e eu forçasse a junção desses 2 elementos, de maneira que sabe quando você está imprensando alguma coisa e de repente, você cai ou você se bate, acontece alguma coisa que é prejudicial, digamos assim, né, prejudicial entre aspas, no caso aqui da língua, mas é mais ou menos isso que acontece na aglutinação. A gente vai aglutinar, a gente vai misturar, a gente vai forçar a junção desses 2 elementos e quando a gente força, um fonema se perde, tá. Então nesse caso, a gente vai ter na união dos termos, pelo menos um dos radicais vai sofrer alteração na sua estrutura, certo? Então nós vamos ter perda de fonema. Exemplos: planalto. A palavra planalto é formada pela palavra plano mais a palavra alto. Quando eu juntei esses 2 elementos, eu perdi o fonema O da palavra plano. Assim também na palavra hidrelétrica. Eu tenho 2 elementos, hidroelétrica, e quando eu juntei, eu perdi também o fonema O, hidroelétrica, tá. E aí a gente tem a palavra hidrelétrica. Por isso, a gente fez uma aglutinação, a gente misturou os elementos de maneira que houvesse perda fonética, perda de fonema. Tudo bem? Aí nós temos o hibridismo. O que que significa híbrido? Híbrido é misturado, é mesclado, tá? Diferente. Então, o que que seria o hibridismo? Nós vamos ter a formação de uma palavra a partir de elementos de idiomas diferentes, por isso hibridismo. Exemplo, na palavra sociologia, ó, sócio vem do latim, o pedacinho sócio vem do latim e logia vem do grego. Então eu tenho uma palavra formada a partir de 2 línguas diferentes, por isso eu tenho uma palavra formada por hibridismo. Aí eu peguei uma palavra, assim, que a gente quase não vê quando a gente dá esse tipo de aula, ou quando a gente assiste esse tipo de aula, que é a palavra bicicleta, né. Bi, vem do latim, o radical ciclo, né, vem do grego, e eta, vem de être, do francês. Então percebam aí que a gente tem uma palavra formada por 3 idiomas diferentes, tá. Por isso a gente tem o hibridismo. A onomatopeia é o que a gente faz normalmente de reprodução do som ou ruído através das palavras, né. Aí a gente tem o tic-tac, a gente tem o clique, enfim. As HQs, né, história em quadrinhos, elas são permeadas, geralmente, são permeadas de onomatopeias. E aí nós temos a reduplicação, que é a repetição para formar uma palavra imitativa. Exemplo: zum zum, reco reco. É válido ressaltar que algumas gramáticas elas colocam a onomatopeia como sinônimo de reduplicação. Tá, mas outras fazem diferença entre esses 2 processos de formação, tá bem? Por isso que eu separei eles aqui, porque caso vocês, eh, vejam separados em algumas gramáticas, eles separam e outras eles consideram que é a mesma coisa. Aí nós temos a abreviação, que é o que ocorre quando a gente tem uma palavra muito longa, né, e o falante acaba reduzindo sua forma, certo? Por exemplo, isso ocorre devido à questão da agilidade, à celeridade que a gente vive na nossa vida cotidiana, né, então a gente precisa ser ágil, ser rápido. Por isso a gente acaba reduzindo algumas formas, como pneumático, né. Quem sabe o que quem saberia o que é pneumático?
Na verdade, é o que a gente conhece hoje como pneu. Tem também o otorrinolaringologista, que parece um trava-língua essa palavra, que normalmente a gente chama mais de otorrino, né. É válido também ressaltar que nós temos na abreviação, as questões de dos pronomes de tratamento, né, que a gente faz a abreviação. Algumas palavras também, como a palavra professora, que vocês estão vendo aqui em cima, ó, isso aqui é uma abreviação também, tá. No caso desse tipo de abreviação, como da palavra professora, sempre colocar o ponto, tá, gente. A ortografia oficial, ela prescreve, uma norma, tá, que você coloque o ponto, tudo bem? Nesse caso de abreviação, como da palavra professor, professora, doutor, doutora, enfim, tudo bem? E aí nós temos a sigla, que é um tipo de abreviação, mas que é diferente, porque nós vamos fazer aqui uma abreviação, mas com as iniciais de cada palavra, tá? E aí, por exemplo, vocês têm a palavra IBGE, e aí eu fiz escrevi o que significa a sigla, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e vejam que cada, palavra, tá em vermelhinho aí, cada palavra é iniciada, eh eh, a gente coloca em letras maiúsculas, e aí a gente vai, essa inicial de cada palavra compõe a sigla IBGE, certo? Eles geralmente quem faz sigla tem o cuidado de ter uma fonética bacana, porque é importante isso, né, que se tenha uma fonética legal. Imagina que estranho que ia ficar uma sigla, eu já ouvi algumas siglas, não me recordo agora, mas eu já ouvi algumas siglas que foneticamente não ficam bem, né, então tem que se ter cuidado quando a gente vai fazer uma sigla, tá. E aí embaixo vocês têm a sigla da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: "Taísa, por que o IBGE tá todo com letras maiúsculas e a UFOPA só tem a primeira letra maiúscula?". Bem, é o seguinte, numa sigla em que eu falo todas as letras da sigla, letra por letra ou letra a letra, IBGE, perceba, falei todas, uma a uma. Nesse caso, todas as letras são maiúsculas, tá? Se eu tenho uma sigla que eu falo, como se fosse uma palavra normal da língua, né, sem falar letra a letra, por exemplo, UFOPA, eu não falo UFOPA, não, falo UFOPA, como se fosse uma palavra mesmo. Nesse caso, só a primeira letra, eh, que deve ser maiúscula. E isso é uma questão ortográfica, tá, gente? É uma prescrição ortográfica, é a norma da ortografia, tudo bem? Uma questão ortográfica, deve ser seguida rigorosamente, tudo bem? E a gente tem o neologismo, que são novos termos que são criados para suprir alguma lacuna de significação, né. Então, assim, à medida que a sociedade vai se modificando, vão se modificando também os costumes e, consequentemente, isso afeta a língua. Então nós vamos ter afeta não esse afetar não entendam de maneira negativa, tá. É um digamos assim, que é a vida, né, é intrínseco, a mudança é intrínseca à sociedade. E como a língua também é intrínseca à sociedade, aí ela vai acompanhar as mudanças, da sociedade, tá. Então a gente vai criando novos termos, novas palavras, claro, para ir se adaptando às novas realidades que vão aparecendo. Então, por exemplo, a gente tem o internetês. Essa palavra está relacionada, percebam, a português, polonês, holandês, e aí você tem essas terminações, né, das línguas, inglês, português. Então,
como por que que é internetês? Porque remete aí a um tipo de língua, digamos assim, né, ou ao que seria um tipo de língua, que seria a língua que é falada na internet, que é escrita na internet, internetês. Aí a gente tem o tuitar, que é um verbo muito bacana que a gente criou aqui no Brasil para representar a escrita no Twitter, que é uma rede social. E aí a gente tem o tuitar, a partir da palavra Twitter, a gente fez um verbo. A gente aqui no Brasil fez um verbo, tuitar. Então, eu tuitei, tu tuitaste, ele tuitou, né? Percebam que já tem até a conjugação do verbo, isso é bacana. E a gente tem também a palavra shippar, que a gente criou, que vem da palavra relationship, que é uma palavra em inglês, e que também vem da palavra shipping. Né, então o que que seria o shippar? Shippar seria apoiar um relacionamento, ou um relacionamento de um casal. Inclusive, pode até se fazer a junção dos nomes. Houve há tempos atrás, um casal, a Bruna Marquezine e o Neymar, e a gente teve o Brumar. Então essa junção de nomes, também é considerada aí o que a gente chama de shippar, certo? Muito bem, eu acredito que ficou claro, espero que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado vocês nessa empreitada de aprender um pouco sobre a formação de palavras, que eu acredito que não é tão difícil assim, é bem tranquilo, e eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho, tá bom? Até mais para vocês e até a próxima aula.